Olá, seja bem-vinda mais uma vez ao canal. No tema do vídeo de hoje nós vamos falar de 5 sabotadores que mais te paralisam. Mas antes, deixa eu dar uma introdução e te falar um pouquinho do que são os sabotadores. Nós temos os nossos diálogos internos. É feito aqueles desenhos animados que tem o anjinho do bem, o anjinho do mal, e eles ficam ali falando no ouvido naquela batalha interior, a batalha da mente. Pois é, isso acontece. Nós temos os nossos diálogos internos. Temos a nossa voz sábia, aquela que te coloca pra frente, que te impulsiona e que te fortalece. Mas temos também aquela voz sabotadora, aquela que te faz procrastinar, desistir, perder o foco e até mesmo parar de sonhar. Então, hoje eu vou falar de 5 sabotadores que mais nos paralisam, que vêm mais frequentemente tentando nos paralisar, nos impedir de realizar os nossos objetivos e os nossos sonhos. Mas antes, deixa eu te convidar, deixa teu like se você está gostando do conteúdo desse vídeo, clica no compartilhar e compartilhe com 5 amigas, porque pode ser que elas estão precisando ouvir esse conteúdo, pode ser que elas também estão procrastinando e até mesmo pensando em desistir. Então compartilha que assim você nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E agora vamos aos 5 sabotadores. O primeiro sabotador é o crítico. O crítico é aquele que fica no teu ouvido te contando a historinha de que você não é boa o suficiente, de que nada está bom e ele fica colocando defeitos em você. E aí faz você se sentir incapaz, inferior. O crítico é aquela voz que faz você se diminuir, aquela voz que faz você se criticar, que gera ansiedade, que gera estresse por você não se sentir boa o suficiente. Esse sabotador é um dos sabotadores que mais paralisam as pessoas. Então saiba, se você lida com esse sabotador, saiba que essa não é a voz sábia, essa não é a voz fortalecedora. Essa voz é aquela que vai fazer você desistir, parar. Mas se você realmente quer viver uma vida extraordinária, quer realizar os seus sonhos e objetivos, elimine esse sabotador da sua vida. Você não precisa fazer tudo perfeito. Você precisa fazer e evoluir todos os dias, né? Hoje melhor do que ontem, sempre. Todos os dias evoluindo um pouquinho. Então não precisa estar perfeito. Não dê ouvidos a essa voz. Faça sempre o seu melhor. Esteja sempre na sua melhor versão. Mas sem se cobrar, sem se autocriticar. Sempre evoluindo, ok? Vamos ao segundo sabotador. Esse sabotador, ele vem muitas vezes camuflado, que é o prestativo. Ele te conta a historinha de que você precisa sempre dizer sim, que você nunca pode dizer não. E aí você acaba deixando os seus planos, os seus projetos, os seus planejamentos de lado para fazer por outras pessoas. E aí você deixa de fazer para você. Agora entenda, não estou te dizendo que você não deve ajudar as outras pessoas. O que eu estou falando é que esse sabotador vem te dizendo que você sempre tem que dizer sim, você tem que fazer pelos outros e deixar de fazer para você. Então, você sim precisa ajudar as outras pessoas, mas você também precisa realizar os seus planejamentos, os seus sonhos, os seus projetos. Você precisa se abastecer, você precisa nutrir a sua alma para que aí você ajude as outras pessoas. O problema desse sabotador é que ele faz com que você faça para os outros por necessidade de aprovação e aceitação. Então, o motivo que você vai ajudar alguém, que você vai dizer o sim para alguém, ele precisa ser por amor e não por necessidade de aceitação e aprovação. Então, sabe, quando essa voz sabotadora fica ali falando nos seus ouvidos, olha, tem que dizer sim. Se você dizer não, a pessoa não vai te aceitar mais, você não vai ser bem vista. Não! Se você precisar dizer não, porque você está ocupada, você precisa realizar um planejamento seu, ok. Entenda, encontre um equilíbrio. Faça, sim, ajude as outras pessoas, mas você não precisa estar o tempo todo em função das outras pessoas e deixar as suas coisas de lado. Deixar de se abastecer, porque se você não estiver abastecida, como você vai ajudar as outras pessoas? Então, hoje nós vemos muitas mulheres fazendo pelos outros e deixando de fazer por si mesmas. Então, tire esse sabotador da sua vida. Você não precisa dizer sim o tempo todo. Você deve ajudar as outras pessoas, mas primeiro você deve se encher para depois transbordar. Vamos ao terceiro sabotador. Esse sabotador é o hiperrealizador. É aquele que te fala que para você ser feliz, você precisa estar realizando o tempo todo. Você precisa sempre estar realizando. E você só vai ser feliz mediante a grandes realizações. Esse sabotador não te deixa comemorar pelas pequenas vitórias.
Este sabotador faz você não enxergar as coisas maravilhosas que estão à sua volta. Ele te conta a historinha que para você ser aceito, você precisa sempre realizar coisas grandes. Isso sim é um sabotador, porque esses diálogos faz com que você não olhe para as coisas maravilhosas que estão à sua volta, faz com que você não comemore as pequenas vitórias e faz com que você fique sempre tentando realizar coisas mirabolantes, deixando de valorizar a sua vida que é maravilhosa. Então sim, você deve realizar, sim, você deve ter um alto desempenho, sim, mas valorize a sua história, valorize a trajetória, valorize a jornada. Entenda que para você ter grandes realizações, você precisa primeiro ter as pequenas vitórias, as pequenas realizações. Então esse sabotador também é um sabotador que acaba paralisando muitas pessoas. Por quê? Porque quando você apenas quer realizar grandes coisas e aí às vezes você não consegue no tamanho que você gostaria e você não comemora pelas pequenas coisas, você acaba desistindo e parando no meio do caminho. Então, olha, esse sabotador também precisa ser eliminado da sua vida, hein? Vamos ao quarto sabotador. Esse sabotador aqui é feroz, é o vítima. É aquele que te coloca no estado de vítima o tempo todo. E tudo que acontece, você se vitimiza e se paralisa. O sabotador vítima é aquele que te conta a historinha de que você está sendo injustiçado o tempo todo. Ele não te deixa ser protagonista da sua história. Quando você se coloca no lugar de vítima, você fica se lamentando e deixa de fazer o que tem que ser feito para sair do estado que você está. Então, no momento em que esse sabotador ficar dizendo para você, olha, coitadinha, olha, não deu certo mais uma vez, mude o seu pensamento. Diga, opa, peraí, não deu certo? Ok, errei, tudo bem. Mas e agora? Como eu vou me levantar? Como que eu vou acertar e vou fazer diferente? Entende? Mude os seus pensamentos, tire esse sabotador vitimista da sua mente e comece a ser protagonista da sua história. Mude seus pensamentos de vítima para que, o que eu vou fazer? Como eu vou melhorar? Como eu vou evoluir? Como eu posso melhorar para não errar mais? Para não ter mais esse resultado negativo. Entenda que esse resultado negativo não foi uma derrota, mas foi um momento de aprendizado em que você pode crescer e evoluir. Mas esse sabotador fica ali, fazendo você se vitimizar para que você se mantenha paralisada e não tente realizar mais. Por quê? Porque se você se coloca no lugar de vítima, você entende, você tem a compreensão de que você não é capaz. E aí ele fica trabalhando ali na sua mente para que você não mude o seu estado atual. Então, se esse sabotador está aí, mude para protagonista. De, opa, peraí, errei, tudo bem, vou melhorar, vou corrigir, vou me levantar e agir e fazer o que tem que ser feito para sair dessa situação atual. Combinado? Então vamos ao quinto sabotador. Esse sabotador é o inquieto. Esse sabotador também ele vem camuflado, dizendo para você que para você ter grandes resultados, você precisa estar sempre ocupada. Ele conta a historinha para você que para ter um alto desempenho, você precisa estar fazendo, e aí vem naquele vício em fazer. Ele te fala que o seu valor está no que você faz e não no que você realmente é. Ele te fala que você está sendo produtiva quando você está sendo ocupada. Na verdade, a produtividade não tem nada a ver com ocupação. Quando você está ocupada demais, você não tem tempo para olhar para o que precisa ser melhorado, para se planejar, para corrigir a rota, para olhar para você e crescer e evoluir. Então esse sabotador é aquele que fala no teu ouvido o tempo todo, peraí, parou? Não, vamos lá, você tem que estar sempre em movimento. Na verdade, não. A produtividade não tem nada a ver com estar sempre ocupado. Você não é uma máquina de fazer. Pare de entender que você precisa fazer para ser aceita, para ser amada, para ser valorizada. Não! Você tem um valor e o seu valor está no ser. E para que você realmente alcance a alta performance, você precisa corrigir a rota muitas vezes. Você precisa analisar, se planejar, nutrir as suas emoções para que você possa crescer. E a produtividade não tem nada a ver com isso. Então, quando esse sabotador ficar dizendo para você que você não tem resultados porque você está um pouco parada e você tem que fazer, não. Elimine esse sabotador. Entenda que o seu valor está no ser e que você vai ter um alto desempenho quando você
corrigir a rota, quando você parar para olhar no que você está errando, parar para cuidar de você mesma, para olhar para o seu interior e corrigir o que precisa ser corrigido. E você vai fazer sim, mas a partir do momento que você entende quem você é, que você tem um planejamento, que você sabe a direção certa, aí você vai ter resultados. Não vai ser aquela coisa desenfreada, numa velocidade imensa, em que você não consegue aproveitar a jornada. Você atingir a alta performance é você entender quem você é, você entender o seu valor e você ir evoluindo aos poucos. Não é você ficar viciada em fazer e numa velocidade imensa, sem aproveitar a jornada, sem aproveitar as coisas boas que existem no meio da jornada. Você atinge a alta performance quando você entende que você está na jornada certa. E aí você vai melhorando, vai evoluindo, vai tendo um alto desempenho aos poucos. Agora, quando você está muito ocupada, fazendo, com esse sabotador inquieto nos seus ouvidos ali, falando o tempo todo que você precisa fazer, você acaba muitas vezes estando na jornada, na direção errada, e sem saber, porque você não para analisar e para refletir, para olhar o que precisa ser melhorado. E aí você não atinge um alto desempenho, você não evolui. Então você entende que para você vencer esses sabotadores, você precisa dar ouvidos à sua voz sábia e anular de vez essa voz sabotadora, esses pensamentos e sabotadores que te fazem parar no meio do caminho, que te fazem desistir, que te fazem deixar de sonhar e te fazem ser uma pessoa mediana, que não tem desejo de evoluir, que não está dando um passo de cada vez. Essa é a proposta, você atingir a alta performance olhando para você, cuidando de você, amando você e dessa forma tendo um alto desempenho melhor a cada dia, melhorando o seu desempenho todos os dias. Então, se ficou claro para você, se você entendeu, me conta aqui, qual é o sabotador que tem te paralisado? O que você tem feito? Qual é a voz que você tem dado ouvidos, que você está procrastinando e paralisada no meio do caminho? E entenda que esse é o momento de você anular de vez todos esses sabotadores e dar ouvidos à sua voz sábia, à sua voz vencedora, à sua voz que te impulsiona e te coloca para frente. Então, bora agir, bora ter resultados extraordinários na sua vida, mas entenda que tudo começa aqui. Se você não entender o seu valor, se você não entender do que você é capaz e do que precisa ser feito, você não avança e você não segue, mas você tem um potencial enorme de avançar. Mas, elimine todos os sabotadores que estão te paralisando até aqui. Beleza? Beijo grande, então a gente se vê no próximo vídeo.